14, onde a gente continua na série Conjuntos Numéricos. E o episódio de hoje é... Conjunto dos números racionais. Racionais? Uai, eles eram irracionais antes? Mas tem esse detalhe. A gente tá, né? Já estudamos os naturais, depois na próxima aula, ou melhor, na aula anterior, os inteiros. E agora a gente tá nessa pegada dos racionais. E lá na aula dos naturais, dos inteiros, tinha uma perguntinha, né? Ah, eu lembro. Lembra? É bem assim. E antes? Vamos chegar mais pertinho, vamos lá, vamos ver aqui quebrados? essa ideia aí. Antes, os números eram quebrados, porque eles ficaram tinha uma inteiros. pergunta dessa, meio indignando assim, né? Eles eram quebrados? O que vocês acham? E agora? Né? Na verdade, é isso mesmo, né? Os inteiros têm essa característica, né, de ter quando a gente faz uma divisão, tem um resultado exato, não tem resto. Agora, já nos racionais, esse resto a gente vai trabalhar com ele e vai nos gerar um número decimal, um número com vírgula, né? Que muitas vezes é usado no nosso dia a dia. Então, a gente precisa cada vez mais aprender a conhecer esses números e fazer as operações, né? Então quer dizer que os números racionais têm esse detalhe da fração, que pode virar um número inteiro, um número natural, ou que pode mesmo ser transformado num número decimal, que tem vírgula. Isso mesmo, né? Então tem a ver com fração e decimal. Isso. Quando a gente fala de racional, a gente já está dizendo aí de razão, de divisão, de fração, né? É claro, mas se eu dividir 6 por 2 dá 3. Também é uma fração, também é uma divisão. Só que deu um número inteiro? Isso. Por que acontece isso, professor Maurício? Porque aí nós temos o tipo de fração. Frações próprias, frações impróprias. Também, né? E porque não seria porque também os inteiros estão dentro dos... Né? Tem essa, os naturais, né? Os naturais já estavam dentro dos inteiros e agora tudo isso vai estar dentro dos racionais. Olha, a aula toda foi já. Vamos para o exercício, atividade de sala. Acabou a aula, já explicamos tudo. Brincadeira, a gente tem bastante coisa para ver, mas em resumo é isso mesmo, tá? Os racionais se estudam no 8º ano e claro que aqui a gente vai dar só uma aula, né, para relembrar, né, fazer vocês se apropriarem do conhecimento e poderem também trazer mais facilidade na hora que a gente cobrar de vocês outras situações que são do primeiro ano, né, mas que vai utilizar aí também os racionais, tá bom? Vamos junto então? Vem com a gente, aula de número 14, olha lá. Conjuntos numéricos na sua terceira parte, falando sobre o conjunto dos números racionais. Aula de número 14, então a gente também tem oferecimento do dia. Vamos homenagear aí qual escola hoje? Olha, tá bonita essa escola aqui, Essa escola né? tá bonita. Tá bonita? Será que a gente conhece essa escola? Bom, eu não sei se mas esse corredor aqui é muito familiar. Né? Eu acho que eu já vi um corredor parecido com esse e acho que já vi pessoalmente ali. Você estava escondidinho no cantinho assim. Vamos dar um abraço de hoje? O oferecimento da aula de hoje vai para a Escola Fernando de Souza Gomes. Então conhecemos mesmo. É verdade, distrito de Rio Pardo. Porto Velho, Rondônia. A gente foi na formatura no ano passado, né? Conhecemos a escola, os alunos do 3º ano. Podemos prestigiar o momento da formatura, que são momentos bem legais. E o mais legal dessa escola, ou não sei, é que ela é do distrito de Porto Velho, ela é de Porto Velho, mas o acesso dela é por Buritis, o mais fácil acesso dela é por lá Buritis. Que a gente vai, né? Isso. Legal. Gente, então um abraço aos professores presenciais e aquele beijo no coração dos meninos do 1º ano da Escola Fernando de Souza Gomes, tá bom? Continuando o assunto, agora vamos falar de números racionais. Assim como as características, né? A gente vai trazer as definições e na sequência as operações, né? Então fique tranquilo aí, mas aguarde e confira, porque nas operações que a gente precisa que vocês fiquem mais atentos e tentem fazer junto com a gente, né? O que a gente vai fazendo aqui, vocês vão tentando simultaneamente fazer aí, né? Anotando no caderno, porque a gente ainda não passou para eles, ou já passou? O percentual de aprendizado, só quando a gente vê, acho que já, né, nas primeiras aulas de revisão, né? Então, se a gente só olhar, só ficar olhando, a gente aprende. Mas se a gente olhar e fizer também, com certeza aprende bem mais, certo? Certo. Vamos lá, então, trabalhando o conjunto dos números racionais na telinha. Esse conjunto é dividido em 2 subconjuntos. Aí fiquem atentos a um detalhe. Não quer dizer que esse conjunto só tem esses 2, tá?
esse conjunto ele vai ser subdividido em 2 subconjuntos, mas ele abrange todos os outros números que são antes dele, ou seja, os naturais e os inteiros. Mas o que vai caracterizar de fato o número racional são as frações e são os números decimais. E claro, né, nós vamos entender na prática cada um deles, certo? Vamos lá, então? Olha aqui que bonitinho. Essa imagem define bem certinho, né? Porque, olha, o conjunto dos números naturais é aquele que naturalmente a gente encontra no nosso cotidiano. Isso. Então, como se fosse contar ovelhinhas, contar carneirinhos, né? 1, 2, 3. Aí depois, na sequência, a gente tem o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros vai envolver os naturais? Vai ter o 1, vai ter o 2? Vai. Só que agora tem o -3, o -5, o -6, representado aqui pela temperatura negativa, né? Abaixo de 0, a gente tem temperaturas negativas. E para finalizar, que ficou bem bacana mesmo, aí a gente finaliza aí com os racionais, né? Quem são os racionais? Bom, são os naturais? São também. Então, tem o 1, tem o 2? É racional? É racional. Tem os negativos nos racionais? Tem também. Só que agora entraram as frações, os números decimais e as dízimas periódicas, tá? Então, representando aqui pelo um corte de pizza, porque geralmente é fracionário, né? Mas também representação de fração, né? Não precisa ser necessariamente a pizza. Não, né? não. Por exemplo, quem aqui nunca viu, por exemplo, em alguns sites, receitas de bolo, de pizza, receita de pão, e virou moda agora, né, a pessoa fazer uma receita diferente e colocar lá no seu Reels, lá do Instagram, virou? Tá tudo... você tá muito desatualizado. A professora Lúcia é tirada aí da ela não gosta de rede social. Mas lá o pessoal faz as receitas e fica jogando ali. E aí, um dos detalhes que atrapalham alguns que estão ali assistindo de fazer a receita é porque eles não têm entendimento disso aqui. Fração, um sexto, um meio, 2/3. E aí tem lá 2/3 de farinha de trigo. Aí ele fica assim... Uma vez uma amiga minha foi fazer o bolo e era 3/4 de xícara, ela colocou 3 xícaras. Acho que ela pensou 3 ou 4, né? Que tinha barrinha, né? 3 ou 4. Em resumo, né? Para fazer até um simples bolo, você precisa da matemática e precisa do uso das frações. Falando nisso, a gente tem um vídeo, né? Que trouxe toda uma confecção de um pão, mostrando para vocês a aplicação da matemática e, em especial, dos conjuntos numéricos. Vamos assistir? Vem com a gente! Famílias que vivem longe da cidade, como esta aqui da Chácara Boa Esperança, costumam produzir seus próprios alimentos, como este pão caseiro aqui, por exemplo. Quem não gosta de um pão caseiro quentinho no café da manhã ou da tarde, não é verdade? Mas você sabia que um simples pão como este tem matemática? Isso mesmo, fique atento porque a professora Lucia e o professor Maurício vão te ensinar teoria dos conjuntos e de quebra você ainda vai aprender a receita desse delicioso pão. Mas antes dos professores entrarem em ação, vamos descobrir rapidamente o segredo da Dona Lucinha no preparo desse pão caseiro. O fermento ela também faz em casa, mas pode usar fermento químico biológico próprio para esse tipo de preparo, sem problemas. Etapa 1. Preparação da massa. Misture em uma bacia 600 ml de fermento, se for o caseiro. Se for fermento químico biológico, 10 gramas. 100 ml de óleo. 200 gramas de açúcar. Mexer tudo muito bem até a massa ficar homogênea e acrescentar 1 kg de trigo sem fermento, claro. Amassar muito bem e deixar descansar por até 12 horas. Passar no cilindro, enrolar o pão no formato desejado e deixar descansar mais 8 horas. E depois ir ao forno. Quando estiver pronto, é só degustar e, claro, dividir com os professores.
Olha aí, que bacana, né? Aí dentro desse vídeo todo, a gente está trabalhando a matemática e não deixa de ser etnomatemática, né? Porque é a aplicação da matemática na nossa vivência, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E é muito legal, você viu ali que ela usou toda uma receita usando conjuntos numéricos, né? Porque usou quantidades, usou frações e tudo mais. E claro que isso é aplicado, né, no tempo todo, então a gente não tem como correr, não tem para onde fugir, tá certo? E outro detalhe, não sei se vocês observaram isso, mas na indicação da receita, ela colocava de um lado a representação com alguns valores em fração ou em números inteiros e do outro lado a mesma indicação dizendo a quantidade em xícaras ou em copos, não é? Tinha lá meio, 3/4 de farinha de trigo. Aí do lado estava lá, equivalente a meio copo de óleo. Tal. Então essa indicação é legal porque às vezes a receita vai estar facilitada, porque quem está passando a receita é uma pessoa que já faz há tanto tempo, fala assim, não, eu coloco meia xícara de óleo, eu coloco... Outra pessoa que já estudou, que já fez aquele negócio mais avançado, fala assim, não, coloquei 3/4 de trigo, 2 não sei o quê. Então, essa linguagem você precisa entender. Essa linguagem matemática é importante. Verdade. Então vamos lá, você percebeu que, né, os números também podem ser representados em forma de fração. Geralmente a gente mostra isso com pizza, com bolo, né, nessas situações, porque fica bem fácil, né? Desde pequenininho a gente vai aprendendo fração dessa forma, porque fica uma maneira tranquila de aprendizado, né? Então vamos lá, na telinha, vamos dando continuidade aqui, olha lá. Quando a gente fala de números racionais, então você conhece esses números abaixo aí? Bom, nós temos ali um número prático, não é? 3/4, nós temos 0,75, esse eu já vi, no mercado tem bastante isso aí, não é? Agora esse outro aí, 4 com 1/2, esse eu não conheço não, esse aí é diferente. Né? E quando a gente está falando de 3/4, a gente faz aquela repartição da pizza, como é que funciona mesmo? Divide em 4 A parte de baixo é a parte que nós vamos dividir. Isso. E a parte de cima, pegar um vermelhinho, é a parte que a gente vai colorir, né? Então, 3/4 é 3 pedaços num total de 4. Beleza? E é o mesmo que 0,75? Ó, porque aqui a gente vai dividir em 4, então cada pedaço vai ser 0,25, né? Se eu peguei 3 pedaços, eu peguei 0,75. Esse número aqui é considerado um número misto, né? Então também faz parte aí dos racionais. São números que fazem parte de um conjunto mais amplo que os naturais e os inteiros, tá certo? Certo. Beleza? Beleza. E aí, compreendeu ou não? Tá difícil? Tá assustado? Tá com... Não, né? Não, porque já é algo do seu dia a dia, então eu acredito que não tá muito difícil, né? Tem aluno... Não, aí eles vão começar, fração, já falou em fração, tem número com vírgula já colocar. Tem aluno que só de colocar isso já se assusta. Mas assim, eu não sei fazer conta com número decimal, mas eu duvido ir ao mercado, comprar alguma coisa e voltar com o troco errado. Até porque no mercado é muito difícil ter valores exatos, né? Não tem. É R$15,20, é R$3,90, né? Parece que eles fazem de propósito, né? Colocam os quebrados de propósito. Para as pessoas não conseguirem, né, se conectar aí com as operações. Mas a gente vai trabalhar com vocês de uma maneira bem tranquila, tá? Vamos fazer as operações com as frações, com os números decimais, e vocês vão sentir aí que não é difícil, tá? Vamos continuar então? Olha lá? Bora. Então, quando a gente fala de fração, a gente tem quem então? É a parte de um número inteiro. Então, fração é a parte de um número inteiro. E é escrita na forma de A sobre B, onde o número A é o nosso numerador, é o número que indica a quantidade que eu vou retirar dessa fração. E o de baixo é o denominador, é o número que indica em quantas vezes o nosso inteiro foi dividido. Lembra que a professora Lúcia ensina que numerador é o de cima e o denominador é o que vem depois? Depois. Então, por isso que ele é embaixo, que ele é depois do numerador, tá? Pronto, gravou, né? E os tipos de fração, professor Maurício? Há 3 tipos de frações. Fração própria, fração imprópria e a fração aparente. Vamos lá falar de cada uma delas com calma. A fração própria é aquela que você consegue enxergar o que está falando. 3/5 dividi em 5 pedaços e tirei 3. É uma fração própria, dividiu em 5, tirou 3, beleza. A fração imprópria, você não consegue fazer isso, porque na fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Então, quando você fala assim, dividir em 3 pedaços,
tirei 5, você fala, hã? Uai, se dividiu em 3, como é que tirou 5? A Não gente dá. vai mostrar, né, no né? desenho para eles Isso. visualizarem mais forte. E a aparente é aquela que você comentou, Resultado que surge inteiro, o número né? inteiro. 12 dividido por 4, o resultado? 3. né? Então, Então, ela é aparente porque ela teve... Parece uma fração, mas não é. não é. Parece. É só aparente, né? Aparece uma fração, mas não é, né? Então, temos aí os tipos de frações. Então, olha lá. A própria foi o que o professor Maurício acabou de falar. Está dividido em 8 pedaços. Pegou? 5. 5. Agora, a imprópria vai ter uma parte inteira e outra parte fracionada, né? E a aparente é quando a gente tem todos, os resultados são inteiros. Beleza? Beleza. Aprendeu bem? Anota. Muito legal esse detalhezinho aí, tá? Faz as anotações, tira um print, tira uma foto, faz o que você achar melhor, mas registra para você depois ter mais facilidade na hora dos seus estudos, tá bom? Beleza. E claro, né? Bora treinar? Vamos. Então, vamos classificar então as frações em própria, imprópria ou aparente? Então, Primeiro, né? Se a gente souber que deu o resultado exato, inteiro, já é aparente. aparente. Né? 15 Então, dividido por 5? 3. 3. Então aqui eu já sei que ela é aparente. E outro detalhe, se o numerador for menor que o denominador, é uma fração própria. Já é própria, né? Própria. Própria. Beleza. Com o numerador maior, aí a gente tem que observar se Aqui vai vem. ser imprópria Ou aparente. ou aparente, né? Imprópria ou aparente. Lembrando sempre, né? Olha ali, traz de volta, né? A própria é quando o numerador é menor, a imprópria é quando é maior. E a aparente quando é maior, só que tem o resultado exato, né? Isso. Um pouquinho aqui. Barará, barará. Então temos a última fração aí, o numerador é maior. Mas dá para dividir 17 por 8? Dá um Vai número dar exato? 2 e sobra 1. Não, Então não dá não, exato. né? Então ela é Imprópria. Certo? Certinho. Beleza, beleza? Beleza. Vamos lá então agora, leitura de frações. Isso é importante para a gente não pagar mico, né? Não cometer gafes aí, ó. 1, 2, né? Quando o numerador é 2, a gente fala, Meio. por exemplo, 1 meio. Quando o denominador é 3, a gente fala terço. Por exemplo, 2 terços. Quando o numerador é 4? Quarto. Então, por exemplo, 5 quartos. Isso. E assim por diante, quinto, né? A partir do quarto vai ser um número ordinal. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, centésimo, milésimo. Aí tá dentro dos ordinais. Só o numerador 2 e 3 que fica dessa forma, né? O numerador 2 é meio, o numerador 3 é terço. Isso. Tá bom? Continuando aí na leitura das frações, lemos primeiro o numerador e depois o numerador, né? Então, sempre a gente vai ler 1 meio, 2 terços, 7 quartos e 6 quintos. Dando ênfase, começando sempre pelo numerador primeiro. Ele é que vai dominar aqui a primeira parte da leitura, tá bom? Beleza. Vamos lá então? E quando o denominador é 10, 100 ou 1000? Bom, essa daí é a parte legal, né? Por quê? Porque nós temos a questão da nomenclatura e nessa nomenclatura nós temos os detalhes, que são os detalhes de frações decimais, que é o 10, o 100 e o 1000. Quando o denominador for 10, nós vamos ler décimos. Lê o número de cima normal e embaixo décimos, 7 décimos. Denominador 100, nós vamos ler centésimos. Sabe quando ele fala assim, chegou não sei quantos centésimos de um segundo. Então, centésimos, denominador 100. E quando o denominador for 1000, nós temos os milésimos. Milésimos, 15 milésimos. Para os números maiores que 10, usaremos a palavrinha avos, né? Avos. Então, se eu tiver aí, por exemplo, um 2 sobre um 13, vai ser 2, 13 avos. Se eu tiver um 5 sobre um 15, vai ser 5, 15 avos. Então, a palavrinha avos é para denominadores acima de 10, né? E que não se lê aí dentro nem do centésimo, nem do milésimo, tá bom? Beleza. E é legal porque esse termo avos, não é? Ele é um termo que diz ali a parte D.
dividido um todo em partes D. E no nosso registro de nascimento tem lá avós paternos e avós maternos. É verdade. Depois que vem o avô e a avó. Mas é avós, a gente lê meio que aperreado e acaba que passa por avós paternos. Não, é avós paternos, Que na parte verdade vai de se pai. dividindo, né? Na árvore genealógica, né? Começam com os avós, né? E aí a avó materna, a avó paterna e o avô, né? E depois vai se subdividindo aí na, Isso, na a parte árvore, né? D. Genealógica. E Então, dividir a fração. pronto, né? Legal. Certinho até aí, tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, então. Quando o número decimal é mostrado para vocês, ele tem também as suas casas decimais, né? São números racionais, claro, não inteiros expressos por vírgulas e que possuem casas depois da vírgula. Então, vamos lá. Aqui vai ficar bem prático a questão que nós falamos agora há pouco dos décimos, centésimos e milésimos. Por quê? Porque quando nós modificamos o número na divisão, eu não lembro, eu acho que era 7 dividido para 2, que deu 3 e sobrou 1. Aí você colocou a vírgula, né? Quando ela colocou a vírgula, ela pegou o 1 que sobrou e colocou 0. Ou seja, ela transformou um resto 1 no número 10. E o meu resultado vai ser um décimo menor do que seria se o número fosse inteiro. Por isso que eu tenho uma casa decimal, eu tenho décimos. Uma casa depois da vírgula, o décimos. Depois eu tenho centésimos, depois o milésimos. Que é justamente essa transformação que nós fazemos no número para poder dividi-los. Beleza, né? Então, quando a gente tem após a vírgula décimo, centésimos e milésimo, tem a vírgula que separa, aqui já é o ponto separador, que é a do milhar, né? Isso. Então, aí a gente vai para dezena, unidade, dezena, centena, e aí começa unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, que aí são separados pelo pontinho. Aí vai ter Mas outro os pontinho. décimos, milésimos e centésimos são separados por vírgula, certo? Beleza. E aqui mostra de novo, né, dentro do mesmo princípio, né, a parte fracionária e a parte inteira, né? Na parte inteira a gente começa pela unidade, a dezena, a centena, né? E a parte decimal, fracionária, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo e assim vai. Isso. Esse mais para lá, depois da quinta casa, da quarta casa, a gente quase não usa mais, né? Geralmente até a terceira. Mas vira e mexe, nós encontramos alguns números jogados aí. E o Enem, lá vem o professor falar do Enem de novo, vira e mexe e joga uns números cardinais lá para você ler e você precisa ter este entendimento. Beleza? E a relação entre a fração e o número decimal, como é que acontece? Essa maneira acontece da seguinte forma. Nós temos o número fracionário A sobre B, e quando nós realizamos a divisão do numerador pelo denominador, aí surge um número inteiro ou um número decimal, um número com vírgula. E agora vai surgir um outro detalhe. Lembram que na divisão dos números naturais nós tínhamos uma divisão exata e uma divisão não exata? Agora vai surgir também um número decimal exato e um número decimal não exato. Então, para transformar uma fração em um número decimal, basta dividir, né, o numerador pelo denominador. Às vezes dá exato, que nem ali, 16 dividido por 8, né? E tem também aquele que dá quebradinho, que é o 10 quartos. 10 dividido para 4, 2 pedacinhos e meio, né? Isso. E ainda tem a dízima periódica, que é quando a gente divide, nunca para, vai dar sempre 5 ao infinito e além. Tá, beleza? Beleza. Vamos lá, vamos fazer agora, vamos caracterizar, né, cada um deles. O racional inteiro, tudo é racional, só que tem os inteiros, né? Isso. A fração que origina números inteiros. Nesses casos, o resultado da divisão é um número sem a vírgula. Resultado Perfeito. inteiro. E percebam que pode ser positivo ou negativo também. Isso aqui é uma fração aparente. Beleza. Certo. O racional exato. Há frações que a representação decimal é exata, né? Isso. Depois da vírgula tem um número, tem um ou dois números, 3 que seja, mas acabou Exato. ali. Isso, acaba. 2,5, 0,75, 1,6, acabou. Esse aqui é nosso racional exato. É bom ir anotando, tá? Racional inteiro, aí anota um exemplo. Racional exato, anota outro exemplo, tá?
Tem o racional periódico, onde as frações que não possuem representação decimal exata são aquelas que depois da vírgula tem 33333, 8,333. Nesses casos, após a vírgula temos um número infinito. Então, você vai continuar dividindo e vai ter esse numeral aí na continuidade. Beleza. Até aqui, tranquilo. Conjunto dos números racionais, olha só aqui, ó, é um conjunto que tem dentro da sua definição números naturais, números inteiros, frações no formato de A sobre B e números decimais. Essa sequência é infinita para a esquerda e também para a direita. E tem antecessor e sucessor, né? Todos. A gente já falou. Então aí a representação disso tudo é bem legal, né? Porque os naturais estão contido nos inteiros, que estão contidos nos racionais. E olha na reta numérica, que bonitinho como olha fica, só, né? Agora, entre dois números inteiros, agora tem com vírgula, valores, tem decimal, tem fração, nossa senhora. Tem dízima periódica, tem tanta coisa, né? Então, os naturais dentro dos inteiros, dentro dos racionais. Quanto mais você entender essa lógica, aí fica mais fácil, né? Você entender o que está acontecendo, o pertencimento, né? É bom você ter essa noção de quem pertence a quem. Porque nas questões de concurso, de Enem, muitas das vezes pergunta, e todo número inteiro é natural? Todo número natural. Tem essas perguntinhas do todo, né? Inteiro. Todo número natural é inteiro? Todo racional é natural? Tudo isso é aquilo? E aí a galera se aperta, porque não sabe essa definição de quem pertence a quem. Entendeu? Então, com isso, fica bem mais tranquilo, tá bom? Beleza. Tá, a gente já passou várias situações, né? Definições, caracterizou os números racionais, mas agora que são elas, né? Hora de trabalhar as operações. Eita. E aí a gente precisa somar frações, somar número decimal, multiplicar fração, multiplicar decimal, e é isso que a gente vai ver junto com vocês. Tava tão bom, né? Mas vai ficar melhor ainda. Vai ficar melhor? Ah, então tá bom. Muita calma nessa hora, vai ficar melhor ainda. Vamos lá. Adição e subtração de frações, a gente deve verificar se as frações têm denominadores iguais ou diferentes. Vamos na prática, né? Olha aqui com a gente. A gente, mais do que ficar falando a teoria aí, a gente vai praticar junto com vocês, que aí vocês vão visualizar melhor como que funciona, tá? Mas a teoria tá ali, vocês recebem o material, aqui tem o passo a passo, né? Isso. O material vem para vocês, então vocês também têm como ter propriedade do que tá dizendo ali, o primeiro, segundo, terceiro passo, né? Mas vamos fazer junto, que aí a gente vai fazendo, explicando e vocês vão entendendo melhor. Vamos lá? Muito fácil, muito fácil. Quando os denominadores são iguais, o que a gente vai fazer? Repete o denominador. Só repetir? Só repete e faz a operação com os numeradores. Então repete o de baixo e opera com o de cima? Isso. É isso, né? 5 mais 6, 11 oitavos. 13 menos 9. Vai dar 13 menos 9, 4. 4 quintos. 4, sim, claro, né? Então a gente repete o de baixo e trabalha com o de cima, né? Isso. E aí, claro, temos o resultado da fração já como resposta, tá bom? Beleza. Tranquilo? Perfeito. Ótimo. Então, muito fácil. Agora, se os denominadores são diferentes, não chora, São bebê. Aqueles 3 passinhos simples. Não Calma. chora. É Calma. tudo fácil. Aqui ficou tranquilo, né? Mas aqui a gente vai ter que trabalhar com um MMC. Mínimo múltiplo comum. Lembra do mínimo múltiplo comum? Não lembra? Então a gente vai fazer junto com vocês. É aquele que a gente vai ter que colocar um valor mínimo aqui que seja comum para o 4 e para o 5. Um valor mínimo comum na tabuada do 6 e do 4, né? E a gente faz aquele trabalhinho ali, ó, para fazer o MMC entre 4 e 5, a gente divide por 2, vai dar 2, divide por baixo 5, dá por 2, vai dar 1 baixo 5, vai dar 5, vai dar 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Na verdade, era só multiplicar os dois denominadores aqui, nesse caso, tá? Nem sempre é assim. Beleza? E aí a gente vai fazer como? Vem dividindo, volta multiplicando. Tá? Então, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 5, 4 vezes 2, 8. Muito bem. 15 mais 8, 23. 23 sobre 20. Esses são os 3 passos que estão lá atrás. Primeiro, encontra o MMC. Depois, encontra uma fração equivalente, ou seja, faz a distribuição, divide e multiplica. E depois faz a operação.
Agora vamos fazer o MMC entre 6 e 4. Aí a gente vai dividindo. Por dá por 2, 2, vai dar 3. 2 e vai dar 3. Isso, Dá por por 2 de 2, vai dar 1 e baixo 3. E vai dar 3, que vai dar 1. E 1. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3? 12. 12. Aqui já não era multiplicar o 4 e o 6, viu? Então tem que relembrar aí do MMC. Beleza. Passa dividindo E volta multiplicando, né? Então vamos lá. Oh, não peguei, borracha. Vamos lá. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 7, 14. Menos 12 dividido por 4. 3. 3 vezes 3? 9. 9. 14 menos 9? 5. Muito bem, 5 meios. 5 dozeavos. É, 12, desculpa. A pessoa Tá, esqueceu. perfeito. Beleza, beleza? Muito fácil, muito simples, né? Esse aqui precisa usar um pouquinho mais de estrutura matemática, que é trabalhar com o mínimo múltiplo comum. Aí, se você não lembra, dá uma pesquisada aí, faz mais alguns, né? Ou assiste novamente o que a gente mostrou aqui pra você, tenta refazer, tá? Lembrando que essas aulas têm, né, tem essa visão de ser aula de revisão. Vamos lá para multiplicação e divisão, rapidinho? Vamos lá. Multiplicação de fração é muito fácil. Muito fácil. É só O de multiplicar cima com o de numerador cima por numerador. E o de baixo com o de baixo. Pronto. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 7, 21. 21. Acabou. Ponto. Só isso. Multiplica o de cima com o de cima. 2. O de baixo com o de baixo. 24. 3 vezes 8, 24. Acabou. Aí tem a parte da simplificação, Mas quando isso você depois, sai, né? Vamos na divisão agora? Agora, na divisão, você precisa ficar atento a um detalhe. Você vai repetir a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração. Vai inverter a segunda? E aí Isso. faz igual fez no slide anterior? Igualzinho. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da Segunda. E aí, pronto. Aí faz igual a gente fez no anterior, né? O de cima com o de 15. cima, o de baixo com o de baixo. 56. O de cima com o de 5, cima 12. e o de baixo com o de baixo. Pronto. Mamão Beleza? com açúcar. Então, essas foram as operações com as frações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora vamos dos números com vírgula, vamos lá? Bom, adição e subtração de números decimais. É muito fácil. É só de colocar vírgula debaixo de vírgula. Então 13,75, 11,8. Aí completa com zero. Completa vai ficar com igual. zero, né? Isso. Vírgula embaixo de vírgula. Vírgula, Então pronto. vamos lá? 5 mais 0, 5. 7 mais 8. 15, vai 1. A vírgula eu posso repetir, né? Isso. 3 mais 1. Mais 1, 5. Mais um 4, mais um 5, né? E 1 mais 1, 2. Beleza. Pronto. Agora vamos lá, vamos fazer a segunda operação aqui, que agora é uma Vírgula embaixo de subtração. vírgula. 27,7 menos 13,58, pode assim? Pode, coloca Aí o completa zerozinho com o lá. zerinho lá, né? E pronto. A gente está fazendo isso para quê? Para vocês relembrarem como fazem os cálculos e não sofrer depois. Isso, né? quando precisar lá na frente, você vai estar já... A vírgula já posso até colocar aqui, porque Pode. é vírgula embaixo de vírgula até o final, até o resultado. O 7 fica sendo 6, empresta 1. 10. Aquela nossa velha, antiga situação. 10 tira 8, 2. 2. 6 tira 5, 1. 7 tira 3, 4. 2 tira 1. 1. 14,2. Show. Aquela vírgula aí tá parecendo mais um 1, né? Ficou muito grandinho. Beleza. Então, adição e subtração com números com vírgula é tranquilo, Só né? lembrar, vírgula debaixo de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Pronto. E na multiplicação? A multiplicação deve ser feita normal, como se não tivesse a vírgula. Você não vai ficar multiplicando e repetindo a vírgula. Você vai multiplicar normal, como se o número não tivesse a vírgula. No final, nós vamos somar as casas decimais para poder acrescentar no resultado a quantidade de vírgulas no resultado. Fazer lá no cantinho por causa do espaço, tá? Tá. Beleza? Então vamos começar pelo de trás, né? 5 vezes 8. 40. Vai, 4. 4. 5 vezes 5. 25. Com 4. 29. Vai, 2. 2 vezes 5, 10. 10. Com 2. 12. 12. Deixamos uma casinha em branco e vamos para o 6. 6 vezes 8. 48. 48. Vai, 4. 4. 6 vezes 5. 30. Com 4. 34. Vai, 3. 3. 2 vezes 6. 12. Com 3. 15. 15. Você viu que nós não colocamos vírgula aqui nas respostas nenhuma? Não, vai no embalo, Normal. né? Aí desce Zero. agora, né? 8, 8, 16, 17. 17 vai 1. Vai 1, 4. 7. 7, 6 6 e e 1. 1. Beleza.
Beleza. Deu 16.770? Não, porque tem as vírgulas, Temos né? que contar a vírgula. E nessa hora que a gente vai ver quantos números eu tenho depois da vírgula nos fatores? Um em cada. Um em cada. Então agora, 1, 2, e aí eu localizo a vírgula. Pronto, perfeito. 167,7 ou 0,70. Beleza? Tá joia, né? Então, a gente está fazendo as operações, relembrando vocês. Agora vamos na divisão, né? A divisão também é um processo simples. Isso. Para dividir, a gente vai ter que ter a quantidade de números depois da vírgula igual. Isso. E aí a gente corta a vírgula, esquece que ela existe e faz o cálculo normal. Perfeito. Então, se aqui eu tenho 2 valores depois da vírgula, aqui eu também tenho que ter. Então, 2 eu valores. coloco um 0. Beleza. E aí posso esquecer a vírgula, né, professor Maurício? Aham. Então, é a mesma coisa que dividir 144 por 9? Isso. Lembrando que nessa divisão aqui, como os números são decimais, eles vieram de frações, certo? Na fração, eu não coloco a primeira e multiplico pelo inverso da segunda? Sim. Se tiverem o mesmo denominador, eu vou cortar esses denominadores que são iguais, porque vai ficar um embaixo e um em cima. Né? Então, por isso que eu tenho que igualar essas casas decimais. Igualou, cortou, vai ficar 1.440 dividido por 9. É, não é 144. Eu tenho zerinho azul. Tem um ali. zerinho. Vamos lá, então. Vamos começar pelo 14, né? Bora. 14 por 9 vai Dá dar 1. um. 1 vezes 9? 9. 9. 14 menos 9? 5. Muito bem. Baixa o? 4. 54 por 9? Vai dar 6. 6 vezes 9? 54. 54, que vai dar? Zero. Baixa o 0, não tem mais como dividir, a gente Coloca o acrescenta o 0 lá e um abraço para o gaiteiro. Resultado, 160. Ué, professor, mas eu dividi 14,4 por 0,09 e deu 160? É isso mesmo. É isso mesmo. Isso acontece naturalmente. 0,09 é um número bem pequeno, né? E o 14,4 já nessa proporção tá bem maior, né? Beleza. Vocês viram então? Fizemos as operações com as frações e com os decimais. Professores, essa aula ela poderia nem existir no primeiro ano, né? A gente coloca ela, faz essa revisão com vocês de todos os conjuntos numéricos e de suas operações para facilitar, né? Para lembrar. Então, assim, não consigo lembrar, não consigo fazer, pelo menos tentar repetir o que foi feito aqui. Que aí você já vai pegando o jeito, entendeu? Vai ter as atividades de sala para complementar, né? Então, de toda forma, é praticando que se aprende, tá? Então, a gente fez algumas aqui, né? Por exemplo, divisão a gente fez uma só, né? A gente não tem tempo hábil de fazer muitas com vocês, mas nada impede de vocês tentarem fazer. Isso. Nas resoluções das atividades, a gente pratica mais um pouco, né? Mas, às vezes, não é suficiente. Se você sentiu que está com dificuldade em qualquer uma dessas operações que foram feitas aqui, mãos à obra. E aí aquele detalhe, o seu tempo é você quem vai organizar. Claro que nós entendemos aqui, né, e não só entendemos, como conhecemos a realidade de alguns que tem que levantar cedo para estar ali ajudando o pai, ajudando a família. A gente sabe de tudo isso, mas ali, às vezes no transporte escolar, que às vezes demora 1 hora, 2 horas, 3 horas para chegar na escola, senta ali um pouquinho no cantinho, eu não consigo fazer no ônibus, aí, né, assiste de novo a aula, então. Mas é importante que vocês se organizem com relação a esse tempinho para estar estudando. Vocês devem estar ali se organizando. Se você tem mais tempo, você vai estudar mais. Esse é o ideal. Verdade. Porque nós estamos aqui no caminho de construção. E o nosso caminho é o sucesso. E para chegar no sucesso tem uns caminhos, umas pedras no caminho ali. Já dizia Fernando Pessoa, foi ele? Pode a pedra ser. no caminho? Pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma Pode pedra, ser. tinha uma pedra no meio do caminho. Ou também, né, para se chegar no propósito tem que aguentar o processo, né? Então vamos junto. Brincando com os números, é hora de dar aquela descontraída. Vamos lá, vamos ver qual é a charadinha de hoje. É uma charada mesmo, né? Isso. Charada. Um A teste de fração raciocínio. racional. Né? Então, vamos lá. O que é 3/7 do morcego Metade da anta. e 1/3 do gorila? Não virou em nada, velho. O que é 3/7 de um morcego Metade de uma anta. e 1/3 de um gorila? E agora? Coião. Podemos dar só uma dica? Tem a ver com fração? Tem, né? É uma fruta. É uma fruta? É uma fruta. Não é? Eu acho. É?
É uma fruta. É uma fruta, verdade. Tá, valeu a dica, foi boa essa. Então vamos lá? Agora é com vocês, já já a gente volta com revisão, atividade de sala, correção e tudo mais, mas agora é aquele tempinho para você se dedicar aos seus estudos e verificar o que você aprendeu, tá beleza? Até já!